acabou de chegar uma notícia urgente, eu já mandei por WhatsApp para o nosso produtor Gustavo Alípolo, vou repercutir agora com a Mariana. O Banco Central acaba de anunciar a liquidação da REAG Investimentos, essa gestora de fundos independente, a maior do mercado, sem associação, sem vínculo com bancos, né, com grandes bancos. Ela foi tanto alvo da Carbono Oculto, aquela operação lá do PCC, e alvo ontem da fase 2 da Compliance Zero. Pode botar no ar agora, Mariana. Deixa eu te mandar também, Gustavo, manda para a Mariana, por favor, por WhatsApp. Eu tive acesso agora, nesse momento, à decisão do Banco Central. Então, já vamos botar no ar. Opa, espera aí que eu vou ler, já fugiu aqui, acabaram de me mandar, está aqui. Ato do presidente, número 1375, de 15 de janeiro de 2026, decreta a liquidação extrajudicial da CBSF, Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários S.A., presidente do Banco Central do Brasil, no uso das suas atribuições que lhe confere inciso, regimento interno, etc., em razão da infringência às normas que disciplinam suas atividades conforme consta no PE e tal. Artigo 1º, fica decretada a liquidação extrajudicial da CBSF, Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., nova denominação social da REAG Trust, Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Artigo 2, fica nomeado liquidante com amplos poderes de administração e liquidação a APS Serviços Especializados de Apoio Administrativo LTDA, tendo como responsável o técnico Antônio Pereira de Souza. Fica indicado como termo da liquidação extrajudicial o dia 17 de novembro de 2025. Está aí, informação curta. Eu já quero repercutir com você, Mariana, porque eu sei que você vem estudando, se debruçando sobre todos esses assuntos. Banco Central aqui se mantendo muito firme no seu propósito. Anunciou agora a liquidação da REAG. Depois da liquidação extrajudicial em novembro do ano passado do Master, acaba de anunciar a liquidação da REAG. Pois é, Amanda, a REAG era uma empresa de capital aberto, né? Negociava ação em bolsa, e quando teve pouco depois da Carbono Oculto, teve uma mudança de nome aí, né, para tentar salvar a parte boa dos negócios, e afastaram o sócio principal. Então, assim, foi uma notícia muito bem-vinda, porque a REAG está no meio de todos esses escândalos. Todos os fundos fraudulentos foram abertos na REAG. Então, assim, o Vorcaro movimentou mais de bilhões, né? Pelo menos 10 bilhões em fundos fraudulentos com a REAG, em que ele fazia esse esquema seja simulando empréstimos com empresas, ou botando para dentro como patrimônio fundos completamente sem valor nenhum, né, como os fundos do BESC, acho que foram mais de 10 bilhões só de ampliação de patrimônio com esses fundos desse título, que não vale absolutamente nada, né, não tem nem disputa judicial. Então, assim, eu acho que vem em boa hora essa decretação da REAG, e ela vai mostrando também a ligação do Master com o crime organizado, né? Porque a REAG estava na operação da Polícia Federal, que pegou a ligação do PCC com a Faria Lima. Então, essa ligação está cada vez mais clara com o Master, então é natural que venha essa liquidação, quer dizer, tinha que vir mesmo, porque essa gestora só tem papéis fraudulentos, né? E com essa liquidação vai se poder ter acesso também, eu imagino, aos sócios desses fundos, porque esses fundos criados na REAG, eles eram feitos para ocultar patrimônio, porque eles não têm obrigação regulatória de dizer quem eram os donos. E aí era sempre um fundo, era dono de outro fundo, que era dono de outro fundo, mas os verdadeiros sócios do fundo que está mais em cima, a gente nunca sabia quem era. Então, acho que com o Banco Central entrando dentro da REAG, essa informação também vai ficar pública. Isso, porque ontem a gente viu um dos
o dono, fundador da REAG, na verdade, né, Mariana, que já tinha se afastado do controle desde a Operação Carbono Oculto, no finalzinho do ano passado, é o João Carlos Mansur. É um personagem também muito conhecido nesse âmbito de negócio. Aliás, todos eles têm características parecidas. O João Carlos Mansur, o Daniel Vorcaro e o Nelson Tanuri, que foi outro personagem alvo da operação de ontem. São todas pessoas que têm essa personalidade muito agressiva, muito arrojada, reconhecida no mercado financeiro, na Faria Lima, pela rápida expansão dos seus negócios. Era um crescimento a taxas exponenciais. É claro que não quer dizer imediatamente que todo mundo que faça isso pratica fraude. Tem perfis que são simplesmente mais, né, que tomam risco mesmo, que são agressivos e que são muito bem-sucedidos. Mas, em alguns, nesse caso que a gente está vendo especificamente, tanto a REAG quanto o Banco Master do Daniel Vorcaro, parece que atuavam aí muito em conjunto. Você vê, isso já tinha sido publicado, estava sendo publicado na imprensa, inclusive aqui no UOL nos últimos dias, a intersecção entre os negócios de Daniel Vorcaro e de João Carlos Mansur. E também outro componente que eu quero chamar a atenção, Mariana, não dá para a gente deixar de olhar para isso, é a correlação entre liquidação do Banco Central e operações da Polícia Federal. A gente assistiu a esse mesmo episódio no ano passado. A gente teve, acho que, salvo engano, foi no mesmo dia, aconteceu tudo no mesmo dia. A decretação da liquidação do Banco Master e a prisão do Daniel Vorcaro e depois buscas e apreensões e de outros personagens, tanto ligados ao Master como ao BRB. Naquela época, o presidente do BRB foi afastado, Paulo Henrique Costa. E agora a gente está vendo a história se repetir. Ontem, fase 2 da Compliance Zero. Um dos alvos era o João Carlos Mansur, o fundador e ex-controlador da REAG, e hoje a liquidação da REAG. Pois é, Amanda. E ontem o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, esteve na Polícia Federal, né, conversando com o diretor da Polícia Federal, o Andrei. Eles, acho que uma demonstração de apoio, né, de que eles estão muito alinhados. Porque eu acho que o Banco Central, durante muitos anos, sobretudo na gestão do Roberto Campos Neto, foi a gestão do Roberto Campos que aprovou a operação do Master, com a compra do Master pelo Vorcaro e sócios como Augusto Lima e mais outros 2 sócios. Então, isso foi aprovado lá e teve uma série de medidas regulatórias na gestão que favoreceram esse esquema, que permitiram que ele incluísse precatórios e pré-precatórios dentro dos ativos do banco, que ele não precisasse injetar tanto capital. Então, teve um crescimento vertiginoso que foi apoiado também por figuras. O Massa tinha um caráter de normalidade, né? Ele tinha no seu conselho pessoas que a gente reputa por idôneas, como o presidente dois ex-presidentes do Banco Central, o Gustavo Loyola e o Henrique Meirelles. Quer dizer, ele transitava como se fosse uma coisa normal, só que o banco nasceu com essas falcatruas. A compra do Máxima, o Máxima já tinha esquemas com fundos imobiliários e foi alvo de operação da polícia. Levou 2 anos, desde que eles tentaram comprar até o Banco Central anunciar, levou 2 anos. E aí, adiantando aí essa coluna que eu vou publicar logo mais, eu conversei com o Antônio Augusto Conte, que foi o primeiro sócio do Vorcaro na Faria Lima. Em 2016, o Vorcaro virou sócio de uma gestora chamada Zion, e essa gestora do Antônio Augusto Conte. Ele já tinha estruturado um projeto de captado 200 milhões para fazer um retrofit de um hotel em Belo Horizonte, que já também teve foi falcatrua, teve dinheiro de fundo de pensão, dinheiro público, e esse hotel não saiu do papel. Ele ficou muito amigo do Vorcaro, eles iam para baladas, iam para Trancoso, e depois ele acabou trazendo o Vorcaro para a sociedade, e o Vorcaro falou: eu tenho um banco aí que eu quero comprar. Aí quando eles começaram a levantar capital para esse banco, começaram a juntar patrimônio. Era um condomínio no Pará que não tinha, que era uma coisa que não tinha valor nenhum. Ele começou a pegar negócios escusos. E mesmo assim, apesar de todas dessas irregularidades,
essa operação foi aprovada pelo Banco Central, né? Então, assim, houve umas omissões regulatórias importantes, e aí, enfim, a gente vê que as conexões políticas do Daniel Vorcaro são muito grandes, né? Ele tem interesses, muita gente com interesse aí no banco. Acho que se algum desses resolver fazer uma delação premiada, vamos ter uma segunda Lava Jato, né? A proporção, o Márcio chegou a captar ao todo uns 90 bilhões de reais, quer dizer, é muito dinheiro. Onde foi parar esse dinheiro todo, né? E aí a gente está vendo essas ligações todas nesses fundos da REAG que ajudaram permitiram a estruturação desses negócios, e essa operação de ontem, ela pegou muito a família do Vorcaro, né? Que a família do Vorcaro é ligada a uma igreja, que é a igreja Lagoinha Church, que é uma igreja que tem muitas filiais no resto do mundo, né? Então, enfim, é bem possível que esse dinheiro tenha ido parar fora do Brasil, por meio dessas igrejas, né? Isso, acho que todo o material que a polícia apreendeu ontem, pode ser que isso que revele ainda mais dessas conexões. Agora, lembrando que essas pessoas que foram alvo de busca ontem tiveram tempo, porque elas estavam para ser alvo de busca lá atrás, e só agora foi autorizado, né? E eu soube que tinha alguns das pessoas que foram alvo de busca ontem, quando a polícia chegou, o advogado estava com eles, né? Então, assim, já pode ter vazado alguma coisa aí também, né? Há muita suspeita de... Ainda tem essa suspeita. Eu vou mostrar você, vou chamar um intervalo, Mariana, você continua com a gente tinha até mais uma entrevistada, mas a gente já mudou todo o nosso roteiro, porque chegou essa liquidação da REAG. Aí, de fato, esse assunto master é absolutamente preponderante, vai tomar todo o nosso tempo aqui no Mercado Aberto. Eu vou chamar um intervalo muito rápido para quem nos acompanha pela televisão, mas é só um minutinho, a gente continua tratando de master. E quem continua conosco no YouTube, eu quero mostrar essa foto a qual a Mariana se referiu, desse encontro, que marca esse encontro ontem, e foi postado uma foto nas redes sociais de um encontro que foi marcado na agenda posteriormente, não era uma coisa que estava planejada com antecedência, do Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, e do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, na sede da Polícia Federal. Ou seja, Galípolo foi até o Andrei Rodrigues. É um movimento simbólico muito importante, ele está emprestando apoio e solidariedade ao Andrei Rodrigues, porque esses dois personagens estão juntos. Quando eu falei no início do programa aqui do Mercado Aberto, dessa disputa de prerrogativas institucionais entre poderes, esses dois personagens, Polícia Federal e Banco Central, estão jogando juntos. Tanto é que tem essa correlação grande, né, marcada no mesmo dia a liquidação de um banco e uma operação da Polícia Federal, porque isso tudo está ligado à fraude. Então, não é só a investigação de gestão temerária, esse investidor se descuidou aqui, não. É mais grave ainda. A gente está falando de fraude e a gente está falando potencialmente, se recapitularmos, retomarmos a Carbono Oculto, da qual alguns fundos da REAG, a própria REAG também foram alvo, tanto que João Carlos Mansur, o fundador da REAG, se afastou na época. Estamos falando também de crime organizado. E depois tem uma mensagem, né, Gustavo? Eles publicaram também, acho que uma mensagem, a gente já vai subir, só um minutinho, o que os dois publicaram antes numa nota, enfim, daqui a pouco a gente retoma essa mensagem. Mas voltando para a Mariana, eu acho que é importante, você começou a falar dessas conexões políticas, a gente sabe que o Master tem muitas delas, né, em Brasília, são personagens importantes, e se a gente puder ver, tanto por quem está nessa linha de frente de embate, TCU e Supremo Tribunal Federal, as figuras que são ligadas, tem personagens aí entre os peixes mais graúdos do Centrão e também do STF. Isso é uma bomba relógio, né? Quer dizer, todo mundo em Brasília, as figuras mais importantes tinham conexões com Daniel Vorcaro. Pois é, Amanda, de todos os partidos, né? Eu até estou fazendo um levantamento dos interesses de pessoas, figuras públicas que
que de alguma forma beneficiaram o Master, né? Então, desde projetos de lei, teve aquela tentativa de uma mudança no projeto que deu autonomia para o Banco Central para permitir que o Congresso demita os diretores do Banco Central, o senador Ciro Nogueira fez um projeto para aumentar o valor de garantia do fundo do FGC. A gente voltou aqui do intervalo, então só para a gente estar falando ainda sobre Master, o pessoal que está nos acompanhando pela televisão, a Mariana está falando aqui das conexões políticas, né? Ela está para fazer um levantamento dos interesses no Master, que unem o mundo político e o Banco Master. Então, teve várias medidas que foram feitas ou tentaram fazer para beneficiar o Master, né? A outra que eu estava falando era a questão do FGC, o Fundo Garantidor dos Créditos, que garante aí, né? Tem 41 bilhões de reais de investidores que estão aguardando o FGC liberar esse dinheiro. Hoje, quem investiu até 250 mil nos papéis do Master tem o dinheiro garantido. Agora, houve 2 projetos, um do PL e outro do Ciro Nogueira, tentando aumentar de 250 para 1 milhão. Imagina, você ia permitir que o Vocaro captasse muito mais rápido, e sendo que esse dinheiro ia ser garantido por todos os outros bancos. E aí, inclusive, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que toda vez que a gente investe alguma coisa, vai um centavozinho para esse fundo. Então, o FGC é um dinheiro de todos. Agora vai ter que bancar esses 41 bi que o Vocaro desviou para algum lugar, né? Que a polícia aí tá tentando entender. Então, o Vocaro, com muito dinheiro, ele se blindou ali com uma série de personagens da República de todos os partidos, né? Teve um momento que, quer dizer, inclusive, e isso vai do governo à oposição, de todos, inclusive do PT, sobretudo do PT na Bahia, que de um dos sócios do Vocaro, desde o início, quando ele comprou o banco, né, quando o Banco Central autorizou a compra, um dos sócios do Vocaro era Augusto Lima, que foi beneficiado por um edital, uma licitação lá na Bahia, um leilão de privatização lá na Bahia, e ele trouxe esse contrato do Credit Sesta para dentro do Master. Então, assim, tem todos os... Brasília assim, o temor em Brasília é enorme, porque muita gente apoiou esse banco, né? Seja porque caíram na narrativa do banco de que ele era um grande competidor, que os bancões eram contra, porque eles estavam gerando competição, obrigando os bancos a gerar mais renda com esses nos CDBs, né? Então estava fazendo os bancos aumentarem a rentabilidade, dos rendimentos dos CDBs. Então, assim, tinha uma narrativa que era muito de competição, né? Ele tinha uma imagem de que teve um momento, né, que ele tinha uma imagem de que ele era bom para o mercado, que ele estava trazendo competição e que os bancões não gostam de competição. Então, tinha essa narrativa que muita gente comprou, seja por ingenuidade ou porque recebeu algum benefício para fazer esse apoio, emprestar a sua imagem, né? Então, foi um banco que circulou em Brasília como se fosse uma coisa normal, só que desde o início ele já nasceu com coisas erradas, fazendo falcatruas com fundos, enfim, ele nunca nasceu para ser uma competição para o mercado financeiro, ele já nasceu fazendo coisa errada. Mariana, só para colocar uma última pergunta, a gente tem 1 minuto. Eu acho que outra narrativa que eles estão tentando emplacar em Brasília é que o Banco Central, né, TCU e STF, quando eles abrem essas várias frentes de investigação e colocam vários questionamentos no processo de liquidação, se o Banco Central agiu com a devida diligência, né? Se até a Daniela Lima traz isso hoje na coluna dela, porque se havia tantos esquemas de fraude, porque demorou 3 anos para decretar a liquidação do banco. Então, se essa liquidação demorou muito, ou no caso do ministro Jonathan de Jesus, a pergunta ao contrário, se a liquidação foi prematura, porque existia, por exemplo, o interesse da Fictor. Ontem ele falou isso publicamente, o Jonathan de Jesus, mas por que não autorizaram a compra pela Fictor Holding?
estão tentando colar no Banco Central, inverter a investigação e tornar o órgão investigador e responsável por decretar a liquidação no órgão responsável. Pois é, Amanda, é incrível que esse ministro do TCU, o Jonathan de Jesus, ele quando foi questionado se, olha o Banco Central para ver se eles não estão demorando para decretar uma liquidação do Master, ele usou essa provocação dos técnicos do órgão e de outros deputados para fazer o raciocínio contrário, né? Para dizer que o Banco Central foi muito rápido, porque tinha essa outra operação da Fictor. E essa operação da Fictor se mostrou igualmente fraudulenta. Assim, a Fictor também usava fundos do BESC para aumentar seu patrimônio. Então, assim, não tinha... É uma narrativa de que tinha uma solução de mercado, mas que a solução de mercado não existe. Acho que o Banco Central talvez tenha demorado um pouco para tomar essa decisão de liquidação. Agora, o Banco Central ele sofreu muita pressão, né? Desde do anúncio do BRB, era pressão para todo lado. Eu acho que o tempo, às vezes o nosso tempo é muito diferente do tempo de Brasília, né? Você tem o Banco Central, precisa ter todas as provas, tem que estar muito bem calçado para poder decretar a liquidação de um banco. Ele não pode simplesmente decretar de uma hora para outra. Ele tem, então, assim, eu acho que o Galípolo com o André Rodrigues da Polícia Federal, eles estão fazendo uma parceria para que um respalda o outro, né? Porque como tem fraude comprovada, porque não é o poder do Banco Central investigar, o Banco Central não é polícia, né? Então mas com o apoio da Polícia Federal, você chancela que tem fraudes, né? Então isso fortalece o trabalho do Banco Central e vice-versa. O jogo de ganha-ganha, né? Eles obviamente têm que trabalhar juntos se há suspeita de fraude, até porque é função do Banco Central, ele tem que relatar, ele tem que reportar isso ao Ministério Público. E fez, em fevereiro do ano passado, nessa compra da carteira consignada inexistente do BRB, uma carteira do Master pelo BRB.